Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega aí o Evangelho e abra, por favor, na carta que Paulo escreveu para Tito, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Eu vou ler mais uma vez o que Paulo escreveu para Tito. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Quem aqui é servo do Senhor, levante a mão. Então eu vou ler e cada servo, cada serva repete em seguida. Vamos lá. Exorta, mais alto, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo, você viu ele enfatizando em tudo de novo? Vamos lá, em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Você que é servo, serva do Senhor, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Eis-me aqui como servo, eis-me aqui como serva, te glorificando, te exaltando, querendo fazer de tudo para te agradar. Oh, glória, isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio e é servo e serva de Deus, glorifique o Senhor também e coloque essa disposição diante do Senhor. Eu quero aprender a fazer de tudo para te agradar. Isso, aplaude da glória. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor dos teus servos e das tuas servas. E fale agora com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade. Usa a boca do pregador para isso, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pois bem, podeis sentar. Paulo escreveu esta carta para Tito. Paulo nós sabemos quem era. De Tito temos poucas informações. Sabemos que Tito era grego de nascimento, então ele não era judeu. Sendo grego, ele era filho de pais pagãos que não conheciam o verdadeiro Deus e Senhor. E Tito se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. E desde o momento em que Tito se converteu, sendo ainda jovem, ele ficou possuído de um desejo ardente de fazer a obra do Senhor juntamente com o apóstolo Paulo. Tito sonhava em pregar a palavra. Ele queria aprender mais a respeito desse único Deus verdadeiro e do único Salvador que é Jesus Cristo.
E por isso ele teve o privilégio de ter como pastor particular um dos homens que mais conheciam os mistérios da palavra de Deus. Tito teve um excelente professor. Tito pôde aprender coisas que poucos tiveram a oportunidade. E Tito foi crescendo não apenas na fé, no conhecimento, mas na confiança do apóstolo Paulo. Paulo foi ficando cada vez mais entusiasmado com o futuro ministério daquele jovem. E Paulo decidiu investir naquele discipulado. Paulo disse: eu vou preparar este moço, porque vejo nele tanta sinceridade, vejo nesse moço tanta vontade de fazer a obra, que eu vou levá-lo comigo agora para onde eu for. E Paulo fez com que Tito o acompanhasse por toda parte. Teve até um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo, quando ele foi para Jerusalém, no primeiro concílio que os apóstolos fizeram, e ele levou naquela viagem para a cidade santa o jovem Tito, juntamente com outros irmãos. E Tito pôde conhecer a cidade santa, a cidade onde Jesus Cristo pregou várias vezes. Jerusalém ainda não tinha sido destruída, em breve seria destruída, mas Tito teve o privilégio de estar ali com os apóstolos, Pedro, Tiago, João e todos os outros, Natanael, Filipe. Tito ficou muito feliz de estar conhecendo a Terra Santa e de conhecer pessoalmente os apóstolos de Jesus. Aquilo entusiasmou mais ainda Tito para fazer a obra. E Paulo chamava Tito carinhosamente de meu verdadeiro filho na fé. Vamos começar a conhecer um pouquinho mais a respeito deste obreiro chamado Tito. Aqui na carta mesmo que Paulo escreveu para o seu discípulo, no capítulo 1, versículo 4, você vê a grande estima e consideração que Paulo tinha por Tito. Olha aqui, ó. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo dizia: Tito, meu verdadeiro filho na fé. A maior alegria que um pregador, uma pregadora pode ter é de formar um discípulo a ponto de amar aquela pessoa e considerar como filho na fé. Porque se trata de uma relação diferente de qualquer outra relação familiar que a pessoa possa imaginar. Um filho na fé tem um vínculo espiritual que é estabelecido pelo mesmo e comum Salvador de ambos, no caso Jesus Cristo. E Paulo testifica isso. E Paulo vai treinar mesmo Tito, meu verdadeiro filho na fé. Vou ensinar este moço, ele não é judeu, ele é pagão, mas se converteu, e eu quero ele comigo. E foi aí que ele levou Tito para esta viagem a Jerusalém, no primeiro concílio da igreja cristã. Vamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Vamos ver o versículo 1 em diante, até o 3. Olha só. Paulo contando aos Gálatas, não é? Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Ninguém leva uma pessoa da Grécia para Jerusalém se não estivesse investindo no ministério e se não estivesse em grande consideração com aquele discípulo. Levou Tito, porque Paulo enxergava em Tito um futuro muito grande. Versículo 2: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, entre os pagãos, e particularmente aos que estavam em estima. O evangelho que eu prego, particularmente aos que estavam em estima. Ele está se referindo a Tito. E ele está levando Tito para Jerusalém como um exemplo de um pagão que se converteu. Porque Paulo tem a certeza que aquele filho na fé não vai envergonhá-lo.
que ele vai levar aquele grego convertido ao cristianismo, vai apresentar aos apóstolos em Jerusalém, e vai ter a certeza que o testemunho de Tito vai convencer os apóstolos que de fato Tito é um homem salvo, é um novo homem. Continuando a leitura: para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, olha ele falando através de Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Pois bem, Paulo levou ali Tito, que ficou maravilhado com tudo que ouviu, e a presença de Tito, aquele grego convertido, no concílio de Jerusalém, naquela reunião de obreiros, a primeira verdadeira reunião de obreiros da igreja cristã, Tito serviu como um exemplo de como o evangelho deveria ser pregado aos estrangeiros, aos que não conheciam os costumes judaicos. E Paulo, sabendo que tinha acertado naquela escolha, naquela eleição de Tito como um discípulo, um filho amado, um verdadeiro filho na fé, Paulo começou a sentir angústia quando Tito não estava por perto. Teve uma ocasião que Paulo chamou Tito e disse assim: Tito, você é o meu verdadeiro filho na fé, de confiança. Eu abri a igreja em Corinto e a igreja está com muitos problemas. Escrevi uma carta para a igreja de Corinto e eu gostaria que você fosse o portador desta carta, que você fosse para Corinto, que você lesse esta carta diante de todos, do presbitério, dos anciãos, dos membros de Corinto, e que todos os problemas que estão acontecendo naquela igreja e que chegaram até os meus ouvidos, você administre para resolver, porque eu tenho certeza que você vai resolver da melhor maneira seguindo esta carta. E aí Paulo viajou para outra parte. E naquele lugar para onde ele viajou, ele queria ter encontrado Tito, já trazendo notícias da igreja de Corinto, como tinha sido o recebimento da primeira carta aos Coríntios. E Tito não estava no local onde Paulo esperava encontrá-lo. E Paulo ficou profundamente ansioso e angustiado. Quero que você leia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o versículo 12. Olha o que Paulo escreveu. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Paulo ficou desesperado. Poxa, Deus me abriu uma porta para pregar o evangelho em Troade. Eu estou com essa porta aberta, mas e Tito? Cadê o meu verdadeiro filho na fé? Como é que ele está se saindo? Eu preciso encontrar o Tito. Talvez eu vá achá-lo na Macedônia. Por isso que aqui, Paulo escreveu no final do versículo 13: mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Na Macedônia, Paulo vai encontrar Tito. Vamos até o capítulo 7 desta mesma carta, no versículo 5. Paulo escreveu assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, Tito se tornou uma pessoa tão importante como o verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, que mesmo diante das lutas externas, perseguição, calúnia, difamações, como nos conflitos particulares que Paulo estava enfrentando, a presença de Tito, ao chegar ali na Macedônia, foi um consolo para ele. Quando ele viu Tito, ele se sentiu consolado por Deus. Então, continue lendo comigo. Versículo 7. E não somente com a vinda de Tito, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Oh Tito, meu filho querido na fé, como é que está a igreja nossa em Corinto? Aí Tito foi contando: apóstolo, quando eu fiquei ali resolvendo aqueles problemas, a coisa foi feia.
Mas depois o povo foi respondendo, o povo foi acatando. Eu consegui administrar aqueles problemas na igreja de Corinto. E olha, fique tranquilo, apóstolo Paulo, a igreja está apaziguada. A igreja está uma bênção, o povo está unido. Aquele pessoal que criava contendas, divisões, olha, saiu tudo. E a igreja agora está unida, está firme. O apóstolo Paulo, a igreja está uma maravilha. O povo está chorando muito de saudade do Senhor. O povo está com muita saudade mesmo. Aí Paulo foi se sentindo consolado e tranquilo. Você sabe, à medida que nós vamos abrindo igrejas, e a Paz e Vida está crescendo em todo o Brasil, e está se espalhando de uma maneira que nem a gente sabe como, os problemas também vão aumentando. E as responsabilidades, e as notícias, e causa inquietação. Cada igreja que foi aberta, o ministério fica inquieto, porque cada igreja tem um problema diferente da outra, tem um povo diferente da outra. E conforme Paulo foi abrindo igreja, conforme a gente mesmo vai abrindo igrejas, há uma inquietação. É aí que entra o verdadeiro filho na fé. Porque o verdadeiro filho na fé, ele é uma pessoa de confiança, que chega, sabe que os problemas estão acontecendo, e ele administra o problema, e consola o ministério trazendo notícia. Porque como que Paulo poderia, abrindo tantas igrejas, administrar cada uma delas pessoalmente? Tinha que delegar funções, e essas funções têm que ser delegadas para verdadeiros filhos na fé. O filho na fé, a filha na fé, é uma pessoa de confiança, que aquele que ganhou a alma e preparou, que discipulou, sabe que vai colocar na frente do trabalho e vai ter a mesma resposta. Nós vamos ver isso. E Tito é essa pessoa que está trazendo essa alegria para o apóstolo Paulo. Veja aqui o versículo 13. Estou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13 agora. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Tito, quando chegou lá na igreja de Corinto, estava preocupado. Como é que esse povo vai me receber, hein? É como colocar um pastor novo numa igreja. O pastor, ele fica inquieto, o obreiro fica inquieto, porque ele pensa assim, como é que esse povo vai me receber? Porque eles estavam acostumados com outros pastores, outros que vieram antes de nós, ou quem sabe estavam acostumados até com o próprio Paulo. Como é que eles vão me receber? Eu sou apenas o Tito. E o Tito ficou feliz, ficou alegre, ficou consolado. E Paulo está dizendo, olha, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito. Quer dizer, Tito está dizendo, que maravilha, apóstolo. O povo lá me recebeu bem, me tratou como se eu fosse o Paulo. O povo de Corinto me tratou como se eu fosse um apóstolo. Eu estou tão alegre. Continue acompanhando comigo. Versículo 14. Por quê? Se em alguma coisa me gloriei de vós para com Tito, para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa alegria para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de, em tudo, poder confiar em vós. Qual foi o ensinamento principal que Tito estabeleceu na igreja de Corinto? A obediência. Como verdadeiro filho na fé, ele foi lá. Eu não sou Paulo, eu estou longe de ser o Paulo, mas o povo me recebeu com temor e com tremor. E eu ensinei para o povo a obediência, porque era isso que estava faltando na igreja de Corinto. E Tito começou a pegar essa experiência e Paulo estava muito contente. Mas Tito, ele era ótimo para tudo, e não apenas para ensinar a palavra. E é aí que eu quero que você, que é servo, serva do Senhor, preste atenção. Tito era ótimo também para falar de oferta. E ele falava sem temor e falava com ousadia. Porque preste atenção, amado, amada. Um filho na fé que tem medo de falar a respeito de oferta na hora do culto,
não é um verdadeiro filho na fé. O obreiro, o pastor, a pastora, o pregador, a pregadora, que gosta muito de pregar, fazer a obra, ensinar, mas chega na hora da oferta, ele amarela, fala batido, passa por cima, não ensina, faz a coisa sem importância, sem relevância, esse não é um verdadeiro filho na fé. Porque é evidente que pregar o evangelho é maravilhoso, mas a obra tem que ser sustentada. Quando um pastor novo ou uma pastora nova está à frente da igreja, mas tem medo de falar de oferta, então ele está prejudicando a obra não vai crescer, a igreja vai ficar mirrada, o povo não vai prosperar, os próprios membros não prosperarão, e esse filho na fé está fazendo um trabalho relaxadamente. Mas Tito não era assim não. Tito, a exemplo de Paulo, pegava firme quando o assunto era oferta. Aqui no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo está elogiando até a maneira como Tito falava de oferta. Veja no versículo 6. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Versículo 14. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Pela maneira ousada que Tito ministrava as ofertas, o povo da igreja de Corinto acabou tendo grande abundância e prosperidade. E agora Paulo está dizendo, ele está indo voluntariamente até vós, para acabar de fazer esta obra, aquilo que foi começado. Tito falava de oferta com muita ousadia no Espírito do Senhor. E a bênção é que a igreja de Corinto começou a prosperar, os membros começaram a prosperar. Mas você sabe como é que é a obra? Entre aqueles que estão prosperando mesmo entre aqueles que estão sendo abençoados, depois de já terem recebido a bênção, começam a murmurar, começam a falar mal. E Paulo percebeu que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto vai falar mal de Tito, por causa das ofertas, e vai falar mal do próprio apóstolo Paulo, pela maneira como ele ensina Tito a falar a respeito de dinheiro na igreja. E a igreja vai falar mal. E aí Paulo, quando tomar conhecimento disso, ele vai exortar a igreja de Corinto. Eu quero que você vá comigo aqui mesmo na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 agora. Vamos ver o versículo 13. Amado, o ministério é complexo. Você está pensando que é só chegar, quem quer receber Jesus como Salvador? Isso a gente faz e tem a obrigação de fazer, mas a obra é muito grande, amados. O obreiro, a obreira não pode ter medo de falar de oferta, não. Tem que ter esse atrevimento que Tito tinha, porque Paulo ensinou assim. E Tito, como verdadeiro filho na fé, ele desempenhava o trabalho, mas era criticado, estavam falando mal dele. Por causa disso. Aí Paulo mandou um sarrafo na igreja de Corinto. Veja aqui o versículo 13. Estou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Paulo está ironizando. Vocês acham que estão dando muito, Estão falando mal do ministério por causa de dinheiro, por causa de oferta? Vocês são inferiores às outras igrejas? Em quê? Só no fato de que eu não fui pesado para vocês. Me perdoem este agravo. Paulo está dizendo, desculpem se na igreja de Corinto, eu e Tito, não falamos a respeito de oferta para vocês, como nós falamos nas outras igrejas. É só nesse ponto que a igreja de Corinto é inferior às demais. Me desculpem. Paulo está ironizando, amados.
Desculpem que eu não fui tão pesado como fui para as outras. Perdoai-me este agravo. Versículo 14. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo está lembrando: eu sou o pai na fé de vocês. Vocês acham que eu estou querendo tirar de vocês? Desde quando os filhos entesouram para os pais? São os pais que entesouram para os filhos. E com muita elegância Paulo lembrou: vocês eram todos pagãos. Vocês são meus filhos na fé também. Versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo: não são vocês que gastam comigo, não. Sou eu que gasto com vocês. Sou eu que estou me desgastando por vocês. Vocês pensam que o nosso trabalho é moleza? É fácil? A gente chega em casa, não tem forças nem para tirar a roupa, desaba na cama. É verdade ou não é? Os pastores da Paz e Vida ralam muito. Não sei dos outros ministérios como é que é, mas na Paz e Vida eu garanto para você que a gente chega, às vezes não dá vontade nem de tomar um banho, apesar de ter suado tanto fazendo a obra, e tanto que o corpo está cansado. E tem gente criticando e murmurando a respeito de oferta, sendo que prosperam e são filhos de Deus devido à pregação do evangelho que fazemos. Então o apóstolo Paulo está constrangido. Vocês pensam que vocês gastam comigo? Nós aqui gastamos com vocês, e cada vez mais eu vou me desgastar por vocês. Eu de muita boa vontade vou fazer isso. Versículo 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Alguma vez explorei vocês? Paulo está perguntando. Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Paulo está dizendo: eu e o Tito estamos no mesmo espírito e na mesma comunhão, andando no mesmo caminho e pisando nas mesmas pisadas. Por acaso Tito explorou vocês? Nem Tito nem eu. Havia unidade, sem abrir mão da necessidade de oferta. E Paulo fala agora a respeito de toda a murmuração que estava na igreja de Corinto, sendo que o assunto principal era esse. Versículo 19. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Tudo isso estava acontecendo na igreja. Não é fácil fazer a obra. O apóstolo Paulo estava enfrentando diversos problemas, mas como Tito era um filho na fé, um verdadeiro filho na fé, ele foi honrado no ministério. Não ficou apenas como um itinerante, viajando, ou suprindo uma falta em determinada igreja, ou apagando incêndio em tal lugar. Tito vai acabar se tornando um superintendente de uma grande região que era Creta. Ele vai se tornar o superintendente, e foi por isso que o apóstolo Paulo lhe escreveu a carta. Tudo que Paulo já havia administrado particularmente e pessoalmente para Tito, ele agora, ao nomear Tito superintendente de Creta, ele manda esta carta. Vamos voltar então para a nossa leitura inicial na carta de Paulo para Tito, capítulo 2, versículo 9. Então Paulo está orientando Tito como conduzir a obra, amados, como conduzir a igreja. E foi isso que nós lemos no começo. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo.
não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que, em tudo, seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Tito, como é que você vai dirigir esta igreja? Exortando os servos do Senhor para que se sujeitem à autoridade e façam de tudo para serem agradáveis, não contradizendo, é a primeira coisa. Tito agora vai fazer novos discípulos, porque assim é a obra. Paulo foi chamado por Jesus Cristo, nomeou Tito, e Tito agora tem que fazer discípulos, senão a obra não continua. O que um discípulo tem que aprender? A se sujeitar, a se submeter à autoridade. O que um discípulo tem que ter como disposição principal? Eu tenho que agradar aquele que está acima de mim. Eu tenho que fazer de tudo para ser agradável, e eu não posso contradizer. O verdadeiro filho na fé, ele não contradiz, mesmo quando é contrariado. Ainda que seja contrariado, o verdadeiro filho na fé, ele não contradiz. Porque o que é contradizer? É fazer oposição. É a pessoa fazer o contrário. Isso é contrariar, não é? Contradizer, falar o contrário, dá-se uma ordem e faz-se outra coisa. Não está agradando em tudo. Vamos lá, no versículo 10. Não defraudando. O que é defraudar? É um pouquinho mais grave que contradizer. Defraudar é contrariar com fraude. É pior do que contradizer, porque contradizer é se opor ao que está sendo dito. Defraudar é contrariar com dolo, com malícia, com maldade, com má intenção. Não defraudando, quer dizer, não causando prejuízo com malícia, não contrariando com fraude, antes mostrando toda a boa lealdade. O obreiro tem que ser leal, amados. Tem que haver lealdade. Sem a boa lealdade não existe ministério. Jesus Cristo particularmente ensinou 12 homens, mas não teve a lealdade deles, não. Teve a lealdade apenas de um, que foi o único que não fugiu na hora da perseguição e acompanhou Jesus na prisão, acompanhou Jesus no julgamento, acompanhou Jesus na sentença, seguiu Jesus enquanto ele carregava a cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém e ficou debaixo da cruz até o último suspiro de Jesus. De 12, só um realmente tinha boa lealdade. Pedro negou 3 vezes, Judas vendeu Jesus por 30 moedas e o resto fugiu, largando o mestre. Então você vê que a questão da lealdade é fundamental. Jesus vai conseguir a lealdade deles com uma prova infalível depois, aparecendo ressuscitado, porque aí quem não se convertesse também, ou não se tornasse leal, tinha certeza que iria queimar no inferno. Então Jesus só conseguiu a boa lealdade dos discípulos depois de ressuscitado. Foi só aí que Pedro falou: agora você é leal. Eu vi este homem morrer e ele foi sepultado. Agora eu tenho que ser leal, porque eu estou vendo que ele tem o poder de Deus. Eu estou vendo que ele é o Filho de Deus. E assim também os demais. Mas antes da cruz e antes da ressurreição, só João teve a boa lealdade até o final. É uma coisa muito difícil essa questão da lealdade, porque é na hora da prova, é na hora da dificuldade que você vai ver se o obreiro e a obreira realmente é leal. Quando você der um bote em cima do obreiro, em cima da obreira, e ver como é que ele reage, se ele arrepia que nem um gato quando vê um cachorro na frente, ou se ele agacha bonitinho que nem um gatinho meigo para passar a mão na cabecinha dele assim, ó. É nessa hora que você vê. E o apóstolo Paulo está dizendo: ô Tito, você é leal. Ensina para o povo da igreja a boa lealdade. Continuando aqui, ó. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Um enfeite dentro do ministério. Um ornamento, uma pessoa que se sobressai pela sua excelência, pela sua qualidade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade. O apóstolo Paulo deu esse conselho, e aqui no capítulo 3, que eu quero ler inteiro com vocês até o final,
nós vamos ver muitas orientações que Paulo deu para que alguém faça a obra do Senhor. E essa orientação de Paulo para Tito serve para mim e serve para você. Então vamos lá. Capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Qual é o ponto, amado, do ministério? Sujeição. Qual é a questão principal dentro de uma igreja? Sujeição à autoridade. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Quem aqui quer se sujeitar à autoridade? Amém? Quem aqui quer obedecer? Levante a mão. Quem aqui quer estar preparado para toda boa obra? Lógico, se a gente dá um bote em cima de um obreiro e ele arrepia, contradiz, contraria, ou faz diferente do que foi mandado, a gente já sabe que este não está preparado para toda boa obra, porque não é filho verdadeiro na fé e não está vivendo debaixo da sujeição e da obediência. Muito bem, continuando, versículo 2: que a ninguém infamem, quer dizer, espalhar má fama, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, quer dizer, briguentos, discutem o tempo todo, contrariam o tempo todo, vivem em contendas, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O servo e a serva de Deus, ele não é manso ou bom só com quem é sua autoridade. Ele também é bom e manso com todos os homens. Versículo 3: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo está confessando que ele era assim antes. Olha quantos defeitos o apóstolo Paulo tinha. Isso é de punho, amados. Isso é confissão. Olha aqui, ó. E ele sabe que todo mundo era assim, porque ele também era assim. Antes de se converter, antes de aprender, insensato, desobediente. Desobediente eu era antes, agora eu não sou mais. Extraviados, antes eu estava aí feito ovelha perdida no mundo, mas agora eu não estou mais. Servindo a várias concupiscências e deleites, topava tudo. Vivendo em malícia e inveja, tudo tinha malícia, tudo tinha inveja. Odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo confessa, eu era assim. Eu também era assim, você também era assim, mas agora dá para continuar sendo assim? E principalmente dentro da igreja do Senhor? Vamos continuar a leitura, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tem que se esforçar, amados. Nós não podemos viver nesta nova vida como nós vivíamos antes de conhecermos a graça do Senhor Jesus. Não podemos ter na igreja o mesmo estilo de vida que nós tínhamos lá fora no mundo antes de conhecer a salvação do Senhor. E isso eu quero que você realmente ensine, Paulo está dizendo. Quero que você afirme isso. Quero que você seja categórico e diga para eles se aplicarem às boas obras, quer dizer, fazer tudo ao contrário do que faziam antigamente. Versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Todo mundo pergunta, por que eu não participo de debate? Não participo, eu não vou em debate. É inútil e vã. Olha aqui, ó. Não entrar em contendas,
coisas inúteis e vãs. Não entres nos debates. Tudo isso é inútil e vã. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo, Tito. Tito, procura vir ter comigo a Nicópolis, na Grécia, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Os nossos quem? A quem Paulo está se referindo? E os nossos quem? Os nossos outros filhos na fé. Os nossos outros filhos, Tito, eles têm que aprender também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A obra vai continuar crescendo, amados. O que Deus está fazendo com o ministério da paz e vida, eu vejo que é o mesmo que ele fazia no ministério de Paulo e de Tito. A obra crescendo de uma maneira tremenda. E isso causando até um certo espanto. E problemas também, como de fato nós sabemos que existem problemas nas igrejas da paz e vida. Mas nós precisamos agora fazer discípulos que sejam filhos fiéis e verdadeiros, que tenham toda a boa lealdade e se comportem desse jeito. Nós fomos fazer um evento em Queimados, na Praça dos Eucaliptos, e quando eu fui para São Paulo de manhã, que ia ter batismo, eu peguei um avião debaixo de chuva no Rio de Janeiro, um frio e chuva. Orei a Deus, meu Deus, justo hoje, que vai ter aquele evento em praça pública, aquela praça que é maior que um campo de futebol, tira essa chuva. Cheguei em São Paulo, estava chovendo e frio também. Liguei para o Rio de Janeiro, falei com o Felipe, pastor, aqui continua chovendo. Falei com o pastor Nilton mais tarde, tipo 5 horas da tarde, pastor, está caindo muita chuva. Liguei 6 horas da tarde, pastor, está caindo muita chuva. Falei para o pastor Nilton, falei para o Felipe, falei, olha aqui, quando eu chegar no Rio, vindo de São Paulo, eu não quero encontrar uma gota de chuva aí, tá? Para a praça, o povo comparecer. Aí o pastor Nilton me falou, ô pastor, o povo lá está orando também. Eu falei, só pode, né? Todos os pastores da Paz e Vida, além do pastor de Queimados, devem estar orando para não chover, mas tinha água demais. O avião entrou no Rio de Janeiro assim, tremendo as asas, parecia um burro chucro. Falei, está chovendo. Quando aterrissou no Santos Dumont, aí olhei, não tinha mais água. Falei, tomara que em Queimados também não esteja chovendo. Chegamos na praça em Queimados, os pastores estavam lá em oração, o povo também, e a praça já estava lotada, né? Parecia um tapete de cabeças humanas. A gente olhava assim, só tinha cabeça, um monte de gente. Aí, tá vendo? Os pastores oraram, nós oramos, falando para não ter chuva. Não está tendo chuva, foi só começar a pregar, veio a garoa. Aí eu resolvi fingir que não estava chovendo, não é? Ah, Senhor, não faz isso com a gente não. Faz isso não. Mas era só para experimentar o povo. De repente tinha tanto guarda-chuva aberto na praça assim que dava até uma fotografia bonita, sabe? Dava uma foto linda, aquele monte de guarda-chuva. Agora quem não tinha guarda-chuva não saiu correndo não. Não se apavorou. E a gente sabe que o carioca, frio e chuva, não é com eles não. Sol e praia, tudo bem. Agora, frio e chuva é só com paulista, é só com gaúcho, com paranaense. O carioca começou uma chuvica de nada, desaparece, não é? Tudo some. Aí falei, agora, começou a chover, quem tinha guarda-chuva abriu, quem não tinha guarda-chuva não abriu, mas também não correu, porque queria ouvir a pregação da palavra desse Deus Todo-Poderoso. Essa palavra que salva. E ficaram firmes ali. E amados, Deus está querendo agora
esses membros fiéis que amam a palavra de Deus, estes servos fiéis que se tornem verdadeiros filhos na fé. Como Paulo tinha orgulho de Tito, eu já tenho orgulho de vários filhos na fé, na paz e vida. Tenho vários filhos na fé. Eu tenho um certo filho na fé que quando ele fala de oferta o povo aplaude, não é? E tem outros filhos na fé que não amarelam de jeito nenhum, mas tem outros que chegam naquela questão principal, não é? Que é o sustento da igreja, o avanço da obra, e eles recuam, se escondem atrás do púlpito. Alguns fazem como certos pastores antigos que diziam para o povo: bom, agora nós vamos tirar a oferta. Olha, na paz e vida a gente não tira oferta não, viu? Queria te dizer isso. Na paz e vida não se tira oferta, quem tira é ladrão. Nós não tiramos oferta nenhuma na paz e vida. Nós ensinamos o povo, em nome de Jesus, a adorar a Deus com o melhor que possui. Apresenta a tua melhor oferta, porque Deus também vai te dar o melhor. É assim que nós fazemos, e é assim que o nosso povo cresce, e é assim que a obra avança. Amado, amada, chegou a hora de você falar diante de Deus: eu quero ser um verdadeiro filho na fé, um verdadeiro e amado filho na fé, uma verdadeira e amada filha na fé. Quero ter ousadia para fazer a obra de Deus e me comprometer com os princípios do reino de Deus, fazer a obra crescer em nome de Jesus e preparar discípulos que sejam iguais. Essa é a ordem de Jesus. Amados, Jesus não nos mandou apenas pregar o evangelho, não. Pensa que foi só isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Fazer filhos na fé, amados. Fazer discípulos, pessoas que transmitem a mesma visão, que fazem o mesmo trabalho, que estão no mesmo espírito e nas mesmas pisadas. Olha aqui, nas mesmas pegadas. Paulo se orgulhava disso. Ele sabia que podia mandar Tito para qualquer igreja, fosse para Corinto, fosse para Grécia, ou fosse para Creta. Paulo sabia: ele vai fazer exatamente o que eu faço. É meu verdadeiro filho na fé. Você está entendendo isso? Quando nós pegarmos você para colocar na frente de uma igreja nova da paz e vida, ou na frente de uma igreja já madura, de uma igreja que já existe, de uma igreja já problemática, porque essa foi a experiência de Tito. A primeira experiência de Tito não foi ser pastor de uma obra nova. A primeira experiência de Tito foi pegar a igreja problemática de Corinto. E o que foi que Tito fez em Corinto? Ensinou, organizou, pregou, realmente ministrou como filho verdadeiro na fé. E o que aconteceu com a igreja? Prosperou, foi abençoada. Quando nós te nomearmos, vai para tal igreja, seja uma igreja nova, ou seja uma igreja velha, com muitos problemas e vícios até, com muitas coisas que não agradam a Deus, não amarele, não tenha medo, vai e faz a obra do Senhor em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai te honrar se você estiver no mesmo espírito e na mesma pisada, na mesma pegada. Nós temos que possuir esse país, amados. Nós temos que possuir as nações. Me falaram várias vezes: pastor João Ribe, não abre a igreja em Porto Alegre agora. Por quê? Pastor, lá tem mais macumbeiro do que a Bahia. Isso está no censo. Além disso, todo mundo sabe que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul são cemitérios de pastores. Pastor que vai lá, enterra o ministério, acaba o ministério, perde até a fé. E é muito difícil fazer a obra em Porto Alegre. Aí me disseram que estava fazendo 7 graus em Porto Alegre. Eu falei: não tenho nem roupa para usar nesse frio. Aí eu pensei: frio? Aí já preparei o espírito. Porque eu aprendi, sabe, amados? Eu aprendi com a igreja da Lapa em São Paulo, quando aquela igreja sofreu muito, que eu tive que ficar naquela igreja quase 3 meses. E eu peguei a igreja com meia dúzia de pessoas. O trabalho estava destruído. Eu pensei assim: puxa, meu Deus, a obra fervendo,
em outros lugares, inclusive no Rio de Janeiro, e eu aqui na Lapa com tão pouca gente. Aí o Espírito Santo me falou assim: se você não aprender a dar valor às pequenas coisas, nunca terás as grandes coisas. Aí eu lembrei disso, falei, vou para Porto Alegre, vou lá, inauguração, 4 horas da tarde, 3 horas antes da inauguração, que seria 7 horas da noite, 4 horas da tarde, chegou a primeira pessoa. Aí o pastor Ademori me ligou e falou: pastor João Ribe, 4 horas da tarde chegou a primeira pessoa aqui. Falei, mas com 3 horas de antecedência? Falei, então isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Quando deu 6 horas da tarde, a igreja já estava lotada, todas as cadeiras tomadas. 1 hora antes da inauguração. Aí foi chegando gente, sabe o que fizeram? Empurraram todas as cadeiras para o povo poder ficar de pé e caber mais gente. Quando cheguei na igreja, ninguém me conhecia pessoalmente, todo mundo achava que era crioulo, baixinho. Aí, pastor, eu jurava que o senhor era moreno. Eu falei, sou um morenão, é só tomar sol. Cheguei, ninguém me conhecia, quis entrar na igreja, não deixava eu passar. Eu demorei mais da porta da igreja até o púlpito do que do hotel de táxi até a igreja. O povo não me conhecia. Quem que é esse que quer passar? Dá licença, e não conseguia andar mais. Tinha alguém que falava, o senhor é palharim? Sou. Deixa eu dar passagem, mas não dava, estava que nem sardinha em lata. A pessoa queria arrumar lugar, mas não dava. Amados, e para a honra e glória do Senhor Jesus, mais da metade da igreja recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mais da metade da igreja. E desviado, olha, eu até louvei a Deus por termos um programa numa rádio que toca pagode, samba e só tem futebol. Porque o que tem de desviado escutando aquela rádio, o que teve de desviado que voltou para Jesus, amado, amada, se prepare. Seja um bom filho na fé. Seja uma verdadeira filha na fé. Faça a obra. Vamos deixar todas as questões para trás e avançar. Porque olha, nada pode impedir esta obra gloriosa e tremenda que o Senhor Jesus tem na tua vida. Não é por acaso que você está aqui conosco. Você foi chamado, chamada para possuir as nações. Se prepare. Deixa eu te dizer isso. O mundo é do nosso Senhor Jesus. Nós só precisamos colocar o pé e dizer: estamos possuindo aquilo que já é do nosso Senhor. Então vamos nos colocar todos de pé agora. E assim a obra vai crescendo em toda parte. A obra está expandindo. Paulo tinha uma alegria e um orgulho tremendo de Tito. Eu acho que eu sou até mais sortudo do que Paulo, porque tenho muitos Titos na Paz e Vida. Tenho vários Titos na Paz e Vida. Mas quero mais. Quero mais filhos e filhas verdadeiros na fé. Amém? Quero entesourar para vocês. Porque vocês acham, apesar que eu vou viver muito, não é? Vou viver muito, mas um dia irei para a glória. Paulo escreveu, são os filhos que entesouram para os pais? Ou são os pais que entesouram para os filhos? Nós estamos fazendo a obra, amados. E apesar de ainda termos muitos anos de vida e trabalho pela frente, um dia vocês é que estarão fazendo esse trabalho que nós fazemos. E um dia vocês estarão comandando estados e nações e continentes. Isso vai acontecer. E você vai ver isso. Estamos entesourando para você. Chegou um momento quando Paulo escreveu para Tito: olha, eu vou invernar aqui, vem ter comigo, não é? Eu vou passar o inverno em Nicópolis, vem ter comigo. Isso foi antes de Paulo morrer.
E Paulo dizia: eu estou com pressa de me encontrar com o Senhor. Ainda que na carne eu veja que é mais necessário eu continuar vivo, continuar na terra, fazendo a obra, vejo que isso é necessário, mas a minha alma suspira dentro de mim, porque é melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Isso é evidente. Esse é o nosso desejo. Mas nós queremos fazer discípulos e discípulas que preguem a palavra de Deus e façam o mesmo trabalho que nós fazemos. Queremos ter orgulho de você, como Paulo tinha orgulho de Tito, e como eu tenho orgulho de muitos Titos na fé que eu tenho na Paz e Vida. Você quer ser este servo, esta serva, conforme o modelo que está na palavra de Deus? Quem quer, levante a mão. Quem quer fazer o mesmo trabalho que eu faço, que o pastor Alessandro faz, que o pastor Joaquim Neto faz, que o pastor Marcos Lima faz, que o pastor Ubiratã faz e os demais também fazem? Quem quer, levante a mão. Então levante as duas mãos assim. Eu quero despertar vocações através do rádio também. Quero despertar filhos e filhas na fé que estão ouvindo esta mensagem através da rádio. Não apenas pessoas da Paz e Vida, mas pessoas que têm esse desejo de fazer a obra que nós fazemos. Estes são os princípios. A palavra de Deus é que nos orienta. Vamos levantar um grande exército neste país. Como exército do Senhor, nós vamos incendiar as nações. Nós vamos colocar fogo na seara, nem que para isso tenha que incendiar o rabo das raposas. Nós vamos colocar fogo na seara. Você que quer fazer esta obra gloriosa, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Você que está ouvindo pela rádio, ore conosco. Meu Deus e meu Pai, eu quero ser um discípulo verdadeiro da tua obra. Eu quero, com a boa lealdade e com todo esforço e perseverança, me preparar para toda boa obra. E eu quero em tudo te agradar, Senhor. Então, meu Pai, vem agora com teu Espírito Santo sobre a minha vida. Coloca, Senhor, esta mesma unção sobre mim, porque eu quero andar neste mesmo Espírito e nestas mesmas pisadas. Pai querido, em nome de Jesus, me prepare para ser uma bênção nas tuas mãos, em tudo, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Traga as duas mãos para o teu coração agora. Deixa orar e ministrar esta bênção ministerial na tua vida. Eu compreendo perfeitamente a visão. Ganhar almas, batizá-las e fazer discípulos de todas as nações. Quero que você seja meu discípulo amado, minha discípula amada, como muitos que já tenho. Quero que você seja meu verdadeiro filho na fé, minha verdadeira filha na fé, como muitos que eu já tenho e me orgulho bastante. Mas eu quero continuar fazendo mais discípulos e em nome de Jesus nós queremos investir na tua vida, nós queremos investir no teu ministério, nós queremos ensinar você, mas tem que haver a tua boa disposição para toda boa obra, fazer a obra completa. Essa boa lealdade tem que existir em você, essa disposição de agradar o ministério em tudo, sem contradizer, sem defraudar, com a boa lealdade. Oh glória, nós queremos enxergar isso em você, queremos pegar você e dizer: venha conosco, em nome de Jesus. Queremos te levar por toda parte, queremos ter muito orgulho do teu ministério. Por isso vai colocando a tua vida diante do Senhor com essa boa disposição. Coloque diante de Deus esse desejo teu, sincero, íntimo, de ser servo, serva fiel, obediente, leal, que não vive em contenda, nem em murmuração, nem fuxico, nem mexerico,
Isso não cabe nem pega bem a homens e mulheres de Deus. Deus te chamou para algo muito mais sublime, que é fazer a sua obra. E não existe chamada mais bela do que esta. Não existe assunto mais glorioso do que este, de anunciar Jesus para as nações e fazer discípulos entre homens e mulheres, entre todos aqueles que estão prontos para a boa obra. E você é esta pessoa. Em nome de Jesus, vai se colocando diante do Senhor, vai colocando essa boa disposição na tua vida, porque eu quero te abençoar com esta mesma unção. O que Deus me deu, eu quero que você receba. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu quero que você também tenha. Aquilo que os meus discípulos têm, eu quero que você também tenha. É com boa vontade, com muita alegria que nós compartilhamos isso com você. Mas tem que andar no mesmo espírito, e na mesma pisada, no mesmo caminho, em sujeição, submissão, sempre preparado para toda boa obra. Oh Pai querido, Deus amado, Deus bendito, a tua obra é penosa. Quanto Paulo sofreu com perseguições externas e com problemas internos. Os de fora queriam apedrejá-lo, os de dentro da igreja murmuravam e falavam mal. Mas em nenhum momento Paulo resolveu jogar tudo para o alto, desistir ou abandonar a obra. Ele continuou avançando, a ponto de escrever no final da sua vida: completei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está preparada pelo justo juiz. Nenhum obstáculo fez com que ele caísse ou desistisse. Ainda que os problemas fossem tantos, ele foi na unção do teu Espírito Santo fazendo a obra, ganhando almas e preparando novos e novas filhas na fé. E assim, Senhor, o Evangelho chegou até nós. Pai querido, eis aqui estes servos e servas que querem fazer de tudo para te agradar, que estão se sujeitando ao Senhor agora e se sujeitando também ao ministério da igreja, com essa disposição de não ter entre eles contradita, entre eles não haver fraude, nada contra a tua obra, mas antes o desejo sincero de te agradar em tudo. Pai bendito, nós queremos ver esta pessoa que o Senhor chamou, esta pessoa que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, esta pessoa que foi batizada com teu Espírito Santo e com fogo, esta pessoa que recebeu a tua unção. Nós queremos ver esta pessoa como verdadeiro filho na fé, como verdadeira filha na fé, fazendo o mesmo trabalho que nós fazemos. Então eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, a mesma unção que o Senhor colocou sobre a minha vida, coloque sobre a vida de cada um destes servos e servas. O mesmo Espírito que o Senhor me deu, faça agora repousar sobre eles também. Graça e sabedoria, virtude e autoridade, e ao mesmo tempo humildade e mansidão para fazer a mesma obra que nós fazemos. Pai querido, o desejo do teu filho e da tua filha é ir por toda parte, possuindo aquilo que nós sabemos que é teu por direito, aquilo que nós sabemos que lhe pertence, Senhor. Nós queremos com ousadia chegar em qualquer território e colocar o nosso pé e dizer: isto aqui já é do nosso Deus, e nós estamos possuindo para o Senhor Jesus, estamos retomando aquilo que é do nosso Senhor. Pai, eu quero que esta pessoa seja revestida agora dessa autoridade para fazer a tua obra, porque o Senhor já nos ensinou que não existe território pequeno e não
existe território que seja cemitério de pastores ou pastoras. O Senhor já nos mostrou que toda a terra está sedenta, esperando a água do rio da água viva. Pai, o Senhor já nos mostrou isso, que as nações e os povos estão clamando. E é grande a obra que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então usa agora esta pessoa que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, me capacita para fazer a tua obra. Senhor, vem agora com teu Espírito, vem agora com a tua autoridade, a tua virtude, vem com teu poder e prepara o teu servo, prepara a tua serva. Retira tudo que não te agrada. Retira, Senhor, aquela tendência para fofoca, mexerico, contenda, discussão, debate. Retira, Senhor, agora toda inclinação para fraude e contradição. Retira toda a cilada do inimigo, toda a armadilha do diabo. Faz cair agora toda a fortaleza do inimigo. E nós declaramos que toda a terra e o mundo não será cemitério de servos de Deus, e sim vai ser o sepulcro do diabo. Nós declaramos que toda a terra é do nosso Senhor. E em nome de Jesus, queremos esta unção poderosa para tomar posse daquilo que já é teu, Senhor. Então dá a tua unção, dá a tua virtude. Abençoe os pastores e pastoras que estão aqui presentes. Abençoe agora os evangelistas, as evangelistas. Abençoe os estagiários e estagiárias. Abençoe os obreiros e obreiras. Abençoe agora os servos e as servas. Não somente os que estão aqui com esse desejo de fazer a tua obra, mas até os que estão ouvindo pela rádio agora. Vocações que estão sendo despertadas nesse momento. Corações que estão ardendo de vontade de fazer o trabalho que nós fazemos. Capacita agora, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E com a autoridade que o Senhor me concede, com a virtude que o Senhor me deu, e com a unção que está sobre a minha vida, eu profetizo e determino agora que sobre esta pessoa que com sinceridade quer fazer a tua obra, eu determino que sobre ela está a tua unção, a tua virtude, a mesma unção que está sobre mim. Eu digo agora que está também sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus, recebe esse poder. Oh glória, vai exaltando o teu Senhor. Vai glorificando e agradecendo essa virtude que está sobre a tua vida. E que bom que você crê, porque verdadeiramente esse poder está sobre ti agora. Oh glória! Oh Pai! Olha quantos titas estão se levantando. Olha quantas titas estão se levantando. E não apenas na paz de vida, mas em toda parte. Oh Deus querido, prepara com a tua virtude, com o teu poder, esse poder glorioso que já está operando nos filhos da obediência, nos filhos que se sujeitam. Oh glória! Amado, amada, na unidade do Espírito Santo, no mesmo Espírito, e na mesma pegada, na mesma pisadura, no mesmo caminho, vamos aplaudir agora o nosso Senhor e a uma única voz glorificar a Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para fazer a tua obra. Oh glória! Aleluia! Olha a renovação que está vindo sobre você. Olha o poder que está vindo sobre você. Olha a restauração que está vindo sobre você. Olha a unção dobrada, multiplicada, renovada que está repousando sobre você. Aplaude, glorifica. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus! Oh, rica lama suriandalas. Oria tia soy limisia. Liama suricandalas.
Oh, glória! Glória, 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 bendito seja o teu nome. Olha o poder de Deus sobre a tua vida. Olha a unção preciosa descendo do trono de Deus. Oh, glória! Obrigado, obrigado, Senhor. Oh, glória! E Deus está dizendo a você: não temas, porque não estou apenas sobre ti, eis que vou adiante de ti preparar o teu caminho. Oh, rica lamassuri andalás. Oh, glória! Aleluia! Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.